todas as idades. Fala Mais Jovem está no ar e hoje, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial do Combate à AIDS. E para isso a gente trouxe a doutora Poliane Prismic, que é ginecologista, especialista em sexualidade. É isso, doutora? É isso mesmo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Aqui no Combo. Prazer é meu. Então hoje, dia 1º de dezembro, é um dia especial porque é o momento que as pessoas devem se conscientizar dessa questão da AIDS. Que apesar de que já existe há 30 anos a AIDS, parece que as taxas estão aumentando, né? Infelizmente, sim, Bianca. Ai, por que isso, doutora Poliane? Então, Bianca, é uma coisa simples a gente responder, porque as pessoas ainda não se habituaram ao uso de usar camisinha. Tanto os homens, às vezes, estão meio irredutíveis, as mulheres também começam a achar que é o amor da vida. Depois de 3 meses de relacionamento, de cada 10, só 3 continuam usando camisinha. Isso começa a aumentar realmente o número de pessoas infectadas pelo vírus do HIV. O número de pessoas, assim, hoje, pelo mundo, a gente sabe que é muito grande, mas infelizmente é muito maior do que o sabido. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão infectadas pelo vírus do HIV e elas não estão... de contar? Elas têm vergonha de contar e não têm nem ideia, então estão por aí transmitindo. Se hoje você me perguntar o que mudou no vírus do HIV, é que antigamente, quando ele foi descoberto, quem realmente tinha esse vírus e adquiria eram os homossexuais. Sim. Tanto que foi descoberto nesse grupo, mas hoje não são mais eles que são contaminados, porque eles usam camisinha, eles já entenderam, são pessoas diferenciadas, que estão realmente se cuidando e se preocupando com a sexualidade. Sim. O problema maior é no adolescente, no jovem, que está começando cada vez mais a vida sexual cedo. E além disso, as pessoas da terceira idade e as mulheres casadas. Por quê? Porque acreditam que o marido não está traindo fora de casa. E as pessoas da terceira idade, por quê? Porque também não tem mais o hábito de usar camisinha. Na verdade, eles nunca usaram, né? Você pega um homem hoje de 55, 60 anos, ele nunca usou camisinha. Então agora ele não vai estar usando mesmo. Ai, não tem o costume, né? Não tem o costume. Por isso que é importante a gente alertar todo mundo que o uso da camisinha deve ser frequente e deve ser meio como escovar os dentes. Exatamente, não é? Exatamente. Se você se habituar desde o início da vida sexual, desde essa fase de descobrimento, a saber que sexo oral, outros sexo tipos de oral sexo também você transmite você também pode. HIV. Você pode tanto transmitir o HIV e não só o HIV. A gente fala do HIV, mas tem, por exemplo, o papiloma vírus humano, que é o HPV, que aumenta o número de câncer de colo de útero, de câncer de pênis. Ele também pode ser transmitido facilmente. Pra você ter ideia do dado desse vírus, do HPV, de cada 10 meninas que começam a vida sexual, 7 são contaminadas na primeira relação. Nossa. Então é uma coisa altíssima. Mas o que acontece quando você contrai esse vírus? Quando você contrai, você pode ter as verrugas genitais e no futuro você pode ter algum problema relacionado ao câncer de colo de útero. Hoje a gente tem ainda vacina contra o HPV, que é uma coisa que ajudou bastante, mas é uma vacina ainda muito cara, que para o nosso país, o Ministério da Saúde não tem como fornecer. Para você ter ideia, se eles fossem fornecer, Bianca, eles acabariam com 45% da verba que se tem hoje para o Ministério da Saúde. A gente tem carência em muitas coisas. Então, assim, essa vacina não vai chegar no posto de saúde tão cedo, infelizmente. Então, o que as pessoas têm que realmente fazer é se prevenir usando camisinha. Sim. Agora, existe alguma vacina pro HIV ou pra AIDS? Infelizmente, não. Não existe. Não existe. Então, a única vacina que a gente mesmo tem, na verdade, que é uma vacina que funciona na maioria das vezes ajudando a você a não se contaminar, é usar camisinha. E uma coisa legal, Bianca, é a gente está falando dos tipos de camisinha que tem. Então, vou mostrar pra você. Todo mundo conhece a camisinha masculina, né? Que é a... Exatamente. Tradicional. A tradicional. Essa daqui são as camisinhas femininas, né? Então, como é que funcionam essas camisinhas? A menina pode estar colocando antes da relação, ela coloca aqui dentro da vagina, fica recobrindo o colo do útero, e ela, além de proteger todo o canal vaginal, ela vai estar protegendo também os lábios externos. Então ela protege também contra essas outras doenças sexualmente transmissíveis, que só através do contato de pele podem ser passadas. Então ela é bem interessante. Ela tem Agora, como é que as meninas podem, as adolescentes que estão agora iniciando a vida sexual, elas podem usar? Podem usar, sem problema nenhum. É fácil de colocar? Fácil de colocar. É mais fácil do que colocar um OB. Ah, é?
Porque ela é mais macia, olha só. E ela fica com Ela fica presa, direto. ela tem que retirar depois que tiver as relações sexuais, sem probleminha nenhum. Sempre checar se ela não rompeu, nada disso, então pode encher ela de água. Aí lava. E pode até reutilizar, porque ela é de um material bem mais forte do que a camisinha masculina. Verdade. A camisinha masculina, ela é bem conhecida, mas vamos mostrar de novo. Essa daqui, né? O que é importante a gente reforçar na camisinha masculina? Como que a gente coloca? Então aqui tá o nosso pênis falso. Você tem que tirar realmente o ar e descascando, né? Deixando essa camisinha chegar até a base do pênis. Tá. Sempre tirar o ar aqui de cima, porque senão o que acontece? Se você não tira o ar, ela vira uma bexiga. Então na hora que você tem a relação, estoura. E você acaba se contaminando, aí tem o risco da gravidez, de um monte de outras coisas. E como faz para de repente se o garoto não colocou muito bem? Ele não tem certeza se está bem colocado. O que ele deve fazer? Ele Tira e coloca outra. Coloca outra. Então aí, o que você tem que pensar? Camisinha você pode pegar no posto de saúde, é gratuito. Usa sempre, leva sempre 2, 3 camisinhas, principalmente por quê? Porque quando você é adolescente, você está começando a vivenciar a sua sexualidade, você pode ter uma ereção um pouquinho antes, então você já tem que colocar a camisinha, ou você pode, de repente, ter uma relação, o período refratário que a gente chama, que é o período dele estar pronto para outra relação, é mais rápido, então de repente ele pode ter 2 relações sexuais. Entendi. Né? Então é sempre importante ele estar levando um número de camisinhas maior do que 2. E tem gente que coloca uma camisinha em cima da outra. Isso não adianta. Não adianta né? nada. Pelo uma contrário, só basta. o que acontece? Você acaba escorregando, então você pode perder uma camisinha lá dentro e uma traciona a outra. Então você acaba tendo um risco maior ainda de contaminação. Agora, vamos supor que a camisinha rompa. O que o casal pode fazer? Bom, primeira coisa, eles têm que conversar entre eles, ver se realmente não existe um risco de contaminação. Se os dois não fizeram teste de HIV, procurar um hospital público ou um hospital privado, se eles tiverem plano de saúde. Fazer o teste rápido de HIV. Como que é o teste rápido? O teste rápido é um exame de sangue, que está pronto em 3 horas. E se por acaso um dos dois for contaminado, o que não é contaminado deve tomar uma prevenção, que é uma profilaxia com o AZT, que é a medicação que a gente usa, para estar evitando que você tenha um risco de contaminação. Você tem ainda o risco? Tem, mas é um risco menor quando você usa a medicação. Né? Mas o vírus demora a aparecer? Ele pode demorar. Existe um período que a gente chama, Bianca, de janela imunológica. Então você tem um período de contaminação que a maioria das pessoas começam a aparecer com 6 meses depois da contaminação, mas você pode por 2 anos ser contaminado e não aparecer no exame. Nem no exame de sangue? Nem no exame de sangue. Nossa. O que é importante para esse casal? Que além do risco de HIV, eles devem tomar cuidado com uma gravidez, né? Principalmente se tratando de adolescente. Então, para isso, o que a gente tem? A gente tem a pílula, que deve ser usada só nesses momentos de emergência. Não é uma pílula para usar como contraceptivo. Vamos conversar sobre essa pílula daqui a pouquinho, porque o Combo Fala Mais Joga já volta com a doutora Poliane Prismic. Fica por aí, que é importante. Você pode estar em qualquer lugar, mas vai ter a impressão de estar dentro de um estádio de futebol vibrando pelo seu time de coração. Sabe como? Basta mandar uma mensagem de texto do seu celular com a palavra futebol para o número 50109. Você recebe todos os dias as últimas notícias do seu time, além de ser avisado de todas as partidas e gols marcados na hora do jogo. Isso que é receber informação em movimento!